Oi, eu me chamo Josué, faço parte do PET Computação e vamos aqui continuar nossa série de preparação para o CI. O tema dessa aula é Introdução à Combinatória. Bem, vamos começar pelo princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo. Ele é utilizado para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de n etapas. Para isso, as etapas devem ser sucessivas e independentes. Se a primeira etapa do evento possui x possibilidades e a segunda etapa é constituída de y possibilidades, então existem x vezes y possibilidades. Esse é o princípio fundamental da contagem. É a multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades. Aqui nós temos um exemplo bem básico em cima, com esse carro aqui. Você vê que há aí as duas etapas. A primeira é o carro, a possibilidade de carro, que aqui nesse caso é só uma única possibilidade de carro. E aqui é a segunda etapa, que tem 5 possibilidades, 5 cores. Ou seja, nós temos a possibilidade de um carro e de 5 cores, o que dá um total de 5 possibilidades. Se fossem dois carros aqui, seria duas possibilidades na primeira etapa. Então, seria 5 cores para o primeiro carro, 5 cores para o segundo, o que nos dá um total de 10 possibilidades de escolha. Vamos para um exemplo mais concreto. Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos 3 opções de sanduíche: hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro-quente completo. Como opção de bebida, pode-se escolher dois tipos: suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa, existem 4 opções: cupcake de cereja, de chocolate, de morango ou de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o lanche? Vamos para a solução? Bem, aqui nós temos os 3 alimentos, né? O sanduíche, a bebida e o cupcake. E a gente começa construindo uma árvore de possibilidades. Para saber quais as diferentes possibilidades de lanches, basta multiplicar o número de opções de sanduíches, bebidas e sobremesa. Ou seja, na primeira etapa, eu tenho 3 opções de sanduíche. Na segunda etapa, eu tenho 2 opções de bebida. E na terceira, eu tenho 4 opções de cupcake. Então, como nós fizemos no caso do carro, a gente multiplica o número de opções de cada alimento. No caso, o total de possibilidades é 3 vezes 2 vezes 4, que dá 24. Então, nós temos 24 tipos diferentes de lanches para escolher na promoção. Vamos entrar agora nos tipos de combinatória. Mas uma coisa que a gente deve saber antes de começar é que o fatorial do número natural é definido como o produto deste número por todos os seus antecessores. Nós utilizamos o símbolo de exclamação para indicar o fatorial de um número, ou seja, esse x exclamação aqui significa o fatorial de x, que basicamente é o produto de x por todos os seus antecessores até 1. Ou seja, se x for 4, o fatorial de x vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E por definição, o fatorial de 0 é 1. Alguns exemplos aqui. Como dissemos, o fatorial de 0 é 1, o de 1 é 1, o fatorial de 3 é o 3 vezes os seus antecessores. No caso, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. A mesma coisa para o 7, é 7 vezes os seus antecessores. No caso, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 5040. E a mesma coisa para o 10 fatorial. Veja que aqui a gente pode usar do fatorial de outros números que a gente já conhece. Por exemplo, no 10 fatorial, em vez de calcular tudo isso aqui de novo, eu reutilizo o 7 fatorial, que está bem aqui, ó. É o mesmo. Então, ao invés de colocar todos esses números, eu coloco 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, que é a mesma coisa que esse número aqui, que dá este daqui. Agora vamos para os nossos tipos de combinatória propriamente ditos, começando pelo arranjo. Nos arranjos, os agrupamentos dos elementos dependem da ordem e da natureza dos mesmos. Isso é muito importante e é a definição principal de arranjo. Bem, e para obter o arranjo simples de n elementos tomados PAP, com P menor ou igual a n, a gente utiliza essa expressão aqui, ó. Arranjo de n elementos escolhidos PAP é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. De novo, nos arranjos,
A principal característica é que o agrupamento depende da ordem e da natureza. Mas como assim? Eu coloquei um exemplo simples aqui, ó. Suponha que nós temos 5 pessoas para ocupar 2 vagas. Nesse caso, são 2 vagas diferentes, de gerente e de supervisor. Ou seja, se a gente colocar a pessoa A aqui e a pessoa B aqui, e depois a gente colocar a B aqui e a A aqui, vão ser possibilidades diferentes, porque são vagas diferentes. Então, nesse caso, é um arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2. Bem, agora vamos para a permutação simples. As permutações são agrupamentos ordenados, onde o número de elementos n do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. Perceba que a permutação, na verdade, ela é um caso especial de arranjo, quando o número de elementos é igual ao número de agrupamentos. Ou seja, é como se fosse um arranjo de n elementos tomados n a n. Desta maneira, o denominador na fórmula do arranjo é igual a 1 na permutação. Então, a permutação é expressa por essa fórmula aqui. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Para vocês verem que é realmente um caso especial de arranjo, olha isso aqui, ó. Nós temos 4 lugares e 4 pessoas para ocupar cada lugar. No caso, seria um arranjo de 4 elementos tomados n a n. Veja aqui como a gente consegue provar essa fórmula. Nós temos 4 vagas e 4 pessoas para ocupar essas vagas. Para a gente obter todas as possibilidades, é só a gente fazer isso aqui, ó. Na primeira vaga, a gente tem 4 pessoas para escolher, ou seja, 4 possibilidades. Na segunda vaga, como já utilizamos uma aqui, sobram 3 possibilidades de pessoas. Na segunda, a mesma coisa. E na primeira coisa, ou seja, o total de possibilidades é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 4 fatorial. Vamos agora para a combinação. As combinações, diferente do arranjo, são subconjuntos em que a ordem dos elementos não é importante, mas, no entanto, são caracterizadas ainda pela natureza dos mesmos. Assim, para a gente calcular uma combinação de n elementos tomados P a P, com P menor ou igual a n, a gente utiliza a seguinte expressão. A combinação de n elementos tomados P a P é n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Veja aqui que a gente tem um exemplo parecido com o do arranjo, mas é aí que o arranjo se diferencia da combinação. É a mesma situação, temos 5 pessoas para ocupar 2 vagas, mas veja agora que as 2 vagas são iguais, ou seja, a ordem dos elementos não vai ser importante. Se eu colocar a pessoa A aqui e a pessoa B aqui, e depois a pessoa B aqui e a pessoa A aqui, vocês concordam que vai ser a mesma possibilidade? Nas duas situações, o A vai ser supervisor e o B vai ser supervisor. Enquanto que lá no arranjo, o B ia ocupar um cargo diferente e o A também. Bem, esse assunto ficou meio longo, então a gente dividiu ele em algumas partes. O link para o nosso canal do Telegram está na descrição. Lá você vai ter acesso a todas as listas de exercício que a gente postar e também vai saber sobre o lançamento de novos vídeos o quanto antes. Fique atento para as próximas partes desse assunto e tchau, tchau.